Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Jesus de Nazaré. Neste momento vamos levar o nosso pensamento ao Pai, fechando levemente nossos olhos e pedir a proteção espiritual para que possamos seguir sempre no melhor caminho, bons pensamentos e principalmente tendo em mente que as nossas escolhas serão muito importantes para as nossas vidas. Vamos ter em mente que a paz, a harmonia são os maiores elementos das nossas vidas. Viemos aqui pedir, mas também vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade de estar na nossa casa espírita e principalmente buscando a verdade, a paz e a harmonia. Pedimos aos bons espíritos que nos abençoem, que possamos fazer um trabalho da melhor forma possível, pedindo a proteção para todos que estão aqui e seus familiares e seus lares, que lá possam também receber essa energia maravilhosa. E que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. É uma alegria podermos estar reunidos aqui nessa casa, recebendo todo esse amparo que a equipe espiritual traz a cada um de nós. E também, que bom que nós podemos estar aqui para conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Hoje o tema que foi proposto para a nossa conversa, conforme está aqui no quadro, é para que nós conversemos um pouquinho sobre os vícios e as virtudes e os vícios. É preciso que lembremos que nós somos espíritos eternos. Nós somos criados por Deus simples e ignorantes, sem nada saber. Porém, Deus deu a cada um de nós o necessário para que pudéssemos, através do nosso próprio esforço, alcançar o objetivo ao qual Ele nos criou, que é alcançar a perfeição relativa. Conforme está descrito no livro A Gênese de Kardec, nós temos lá que Deus nos concedeu o princípio da inteligência, nos concedeu o livre-arbítrio e nos concedeu o conhecimento das leis divinas. Tudo isso no momento da criação. Não sabíamos nada, mas estávamos munidos do necessário. E começamos a nossa jornada a fim de que possamos aprender a nos tornarmos melhores através das experiências que a vida nos proporciona. Por isso Deus nos concede a reencarnação como uma escola, visto que no planeta onde nós habitamos encontramos o ambiente adequado, a fim de que possamos adquirir os conhecimentos imprescindíveis ao nosso propósito principal, que é alcançar essa perfeição relativa, nos aproximando de Deus. O grande problema disso tudo é que nessa luta entre viver, conviver, aprender e evoluir, a gente aprende a utilizar tudo aquilo que Deus nos dá, levando em conta as minhas necessidades. Muito em função do instinto de conservação. A gente aprende na escola que a gente aprende na escola que o instinto de conservação é o responsável por nós sermos a humanidade que somos hoje. No princípio, a gente via um animal feroz e nós saímos correndo por medo. Medo de quê? Medo de morrer, medo de perder a vida. Medo esse gerado pelo instinto de conservação que nos ajudou a preservar a vida, a criar a sociedade, visto que notamos que se tornava muito mais fácil viver com a companhia de pessoas à nossa volta. Começamos a criar as tribos, depois as cidades, as sociedades, os países. Porém, nesse ato de viver direcionados pelo instinto de conservação, pelo instinto de sobrevivência, nós começamos a pensar de maneira excessiva no eu, esquecendo também o outro. No princípio, eu me dei conta, eu, humanidade, me dei conta de que se eu vivesse junto com outras pessoas, a minha vida se tornaria mais fácil, mas a vida dos outros também se tornaria mais fácil. Eu estaria protegido, mas também ajudaria a proteger os outros.
Eu teria o meu alimento, mas também poderia compartilhar com os outros. E os outros compartilhariam comigo. Então seria melhor para todo mundo. Mas aí a gente aprende que eu posso também cuidar só de mim. Visto que está fácil para todo mundo, eu vou começar a cuidar só de mim. Aí o alimento que eu tinha, que eu compartilhava tudo com todo mundo, eu começo a guardar um pouquinho para mim. Deixo lá escondidinho. E o vizinho também faz assim, e o outro também faz. E gradativamente nós vamos criando em nós as imperfeições, os vícios que nós conhecemos por orgulho, por vaidade, por ganância, por prepotência. E não nos damos conta do efeito que essas imperfeições trazem na nossa vida e também as consequências negativas que essas imperfeições trazem na relação com as outras pessoas. E aí entra o questionamento que nós precisamos fazer, cada um de nós para consigo mesmo. Não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Como anda a relação entre as minhas virtudes e as minhas imperfeições? Entre os meus vícios e as minhas qualidades? No Livro dos Espíritos, que é base para essa nossa conversa de hoje, nós temos uma pergunta que Kardec fez aos espíritos verificadores que é de suma importância. Kardec perguntou assim: posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Se a gente deixar de lado todos os nossos vícios, todas as nossas imperfeições, né? Se eu sei que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, que eu sou ganancioso, tirando isso, o que pode caracterizar a imperfeição? E a resposta nos diz assim: o interesse pessoal. Ponto. Evidentemente, as qualidades morais são, como num objeto de cobre, a douradura, aquela capa que se coloca sobre o cobre para dar um brilho mais intenso. Douradura essa que não resiste à pedra de toque, que não resiste à abrasão. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo o homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, quando se nota que acontece, todos o admiram como se fosse um fenômeno. E depois os espíritos fazem um adendo. O apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferra, quanto mais se liga aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, mostra que encara de um ponto mais elevado o futuro. E aqui a gente volta de novo para aquela história que nós comentamos a respeito do princípio da humanidade. Nós tínhamos tudo para ser compartilhado, termos uma vida mais fácil, mais tranquila, mas nos demos conta que a gente podia desviar um pouquinho para mim, que eu poderia ter um pouquinho mais, que eu poderia ser, entre aspas, previdente. E nós começamos a conviver com esses instintos e também com esses vícios que acabam nos fazendo cometer grandes erros para com todos à nossa volta. E os benfeitores espirituais nos trazem aqui esse item tão importante que fala do interesse pessoal. Quando nós vivemos interessados única e exclusivamente no meu bem-estar, na minha necessidade, naquilo que me satisfaz, necessariamente e como consequência, eu esqueço dos outros à minha volta. Ou seja, traduzindo para o bom português, eu paro de me preocupar com os outros e me preocupo só comigo. Estou sendo egoísta, estou sendo ganancioso, estou deixando de lado a relação que eu tenho com as pessoas. E vivendo assim, eu desperdiço a maior riqueza que Deus me concede, que é a convivência. Onde eu posso aprender com as pessoas e onde eu posso notar aquilo que em mim precisa ser transformado, porque todos somos criaturas diferentes umas das outras.
E precisamos entender que, através da convivência, é que nós vamos notar aquilo que em mim precisa ser transformado. Porque as pessoas me falam, mas nem sempre eu estou disposto a ouvir os conselhos alheios, porque me imagino perseguido, me imagino caluniado, imagino que as pessoas têm inveja de mim e não dou bola para os conselhos que as pessoas me dão. É claro que precisamos levar em conta que muitas vezes as pessoas fazem a coisa certa do jeito errado. Ou seja, tentam me dar um conselho, mas falam de uma maneira ríspida, de uma maneira que machuca, de uma maneira que diminui a nossa autoestima e que nos fere. Fez a coisa certa do jeito errado. Mas nós podemos aprender a lidar com isso e tirar bom proveito de tudo aquilo que as pessoas me falam. E precisamos fazer isso a fim de que nós comecemos esse processo de transição do vício para a virtude. E é preciso que entendamos a importância das virtudes na nossa vida, e quando a gente fala aqui em vida, é vida eterna. Não só a vida física que nós estamos experienciando agora. Numa questão anterior aqui do Livro dos Espíritos, a questão de número 893, Kardec questionou qual é a mais meritória de todas as virtudes. E a resposta, pelo menos para mim, foi surpreendente. Os Espíritos nos dizem que toda virtude tem o seu mérito próprio. Todas as virtudes são boas, porque todas indicam um processo nascendo do bem. Ter virtude, uma, duas, mais, não importa. Elas são indício de que nós estamos prosperando. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício contra o interesse pessoal. Aquilo que nós falamos antes. Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória das virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. E aqui nós vamos fazer uma pequena, grande e importante observação. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Por isso que é tão importante a gente estar aqui no plano físico, reencarnados na Terra. Imagino que vocês todos, ou se não, pelo menos grande parte de vocês, já tenham entrado em contato com o livro Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz, a Francisco Cândido Xavier. Ou aqueles que não leram o livro, tem o filme. Quem não assistiu, por favor, assista. Pois lá nós temos uma situação muito importante para a nossa conversa aqui de hoje. Nosso lar é uma colônia espiritual maravilhosa. Lá vivem e convivem espíritos que são uma maravilha. A gente lê o livro, a gente assiste o filme e fica maravilhado e se imagina morando lá, de tão bom que é o lugar. Todo mundo fala baixinho, todo mundo se respeita, todo mundo se tolera, todo mundo se ajuda. Por incrível que pareça, lá não tem fofoca. Ninguém fala mal de ninguém, todo mundo se respeita, todo mundo se ama, todo mundo se ajuda, todo mundo se compreende. Como pode haver um lugar melhor para se viver? Trazendo a ambiência de nosso lar para aquilo que nós lemos aqui do Livro dos Espíritos, eu vou ler de novo. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Nós precisamos aprender a lutar contra a influência dos maus pendores. Lá no nosso lar é tudo tranquilo. Todo mundo está zen, todo mundo está calmo, todo mundo está paciente. E aí eu saio daqui da Terra, quando desencarno e vou lá para o nosso lar, saio daqui cheio de imperfeições. Fico um tempinho lá, me ambiento com o novo local, e aí eu imagino que eu estou perfeito, porque eu falo baixinho com todo mundo, eu respeito todo mundo, eu tolero todo mundo, eu parei de fazer fofoca. E aí depois de um tempo eu penso, nossa, eu estou perfeito agora, porque eu faço tudo o que todo mundo de nosso lar faz. Mas Deus me conhece. E pensa assim, ah filho, se tu soubesse, reencarna de novo para te ver. E a gente reencarna.
e vem aqui para o planeta Terra de novo, num ambiente onde tudo é contra aquilo que a gente imaginava que poderia fazer. E eu aprendo a mostrar para mim mesmo que eu posso ser forte contra as tentações ou eu posso ceder a elas. E por isso a virtude é o esforço que nós temos em ir contra o arrastamento das más tendências. E nós só vamos adquirir virtudes aqui no plano físico, porque no plano físico é que nós vamos sofrer as tentações. Por isso, meus amigos e minhas amigas, a importância do entendimento, dessa luta da reforma íntima que é tão trabalhada pela doutrina espírita, a fim de que aprendamos a controlar as nossas más tendências, as nossas imperfeições, nesse esforço contínuo e incessante de lutar contra o arrastamento das más tendências, ou seja, nadar contra a maré. Sem esforço não há vitória. Sem lágrimas não há aprendizagem. Nós precisamos entender que vivemos num mundo de expiação e provas, não por castigo divino, mas por necessidade. Estamos aqui porque precisamos. Se fosse pela vontade divina, nós viveríamos num planeta perfeito. Mas nós não somos perfeitos e não podemos pular etapas. Precisamos aprender através das nossas próprias experiências, levando a prática da convivência diária com todas as pessoas que vivem comigo, aquilo que eu devo, preciso e vou me esforçar por aprender. Precisamos nos manter serenos, nos manter tranquilos, mas nem sempre é fácil. Mas precisamos fazer o esforço para manter essa calma, essa serenidade, o que a psicologia chama de controle emocional. Precisamos ter o controle emocional. As emoções são do nosso íntimo, mas precisamos controlá-las. Eu não posso gritar com todo mundo. Eu não devo gritar com todo mundo. Se eu estou nervoso, se eu estou impaciente, eu preciso aprender a controlar isso. Por quê? Porque eu preciso fazer para o outro aquilo que eu quero para mim. E não vou fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Se eu não gosto que briguem comigo, eu não vou brigar com ninguém. Se eu não gosto que gritem comigo, eu não vou gritar com ninguém. Se eu quero que sejam pacientes comigo, eu serei paciente com todos. É a lei de retribuição, lei de causa e efeito. Outra coisa importante que nós precisamos entender é que tudo aquilo que a gente faz gera consequências. E em virtude daquele interesse pessoal que nós alimentamos dentro do nosso íntimo, nós nem nos preocupamos nas consequências. Para os outros, né? Só para mim. Eu vou fazer isso porque vai me render bons frutos. Mas não me dou conta que muitas vezes o que é bom para mim é prejudicial para a pessoa do meu lado. Mas se eu estou fazendo alguma coisa que é bom para mim e ruim para o outro, está errado. Porque tem que ser bom para todo mundo. Nós não podemos ser imparciais. Da mesma forma que eu não gosto de ser prejudicado, eu também não vou prejudicar ninguém. Mas muitas vezes as nossas intenções são boas. Eu posso fazer algo com uma intenção boa, porém a consequência não ser aquela que eu espero. Mas aí entra a nossa boa vontade em, primeiramente, pedir perdão, procurar entender o que aconteceu, tentar corrigir o erro cometido. E tudo isso parte dessa luta íntima em adquirir virtudes, em minimizar vícios e imperfeições, para que possamos evoluir continuamente. E essa, meus amigos e minhas amigas, é uma responsabilidade única e exclusivamente nossa, de cada um de nós. Ninguém pode fazer por mim o que eu devo fazer. Ninguém. Eu só evoluirei, eu só aprenderei se eu me esforçar. Tal qual a criança na escola. A professora, quando faz a prova, que é o método que se utiliza para avaliar o que o aluno aprendeu ou não, quando a professora faz a prova, para ela aquilo é a coisa mais fácil do mundo. Ela faz de olhos fechados. Ela já sabe todas as respostas. Mas para o aluno não é assim. Porque ele está aprendendo. Mas a professora que gosta do Joãozinho, ela não vai fazer a prova para o Joãozinho porque ela gosta dele, para ele tirar uma nota boa.
ela precisa entender aquilo que o Joãozinho aprendeu, e mesmo que ele vá tirar uma nota muito baixa, aquele ali vai ser o termômetro para a professora saber o que precisa ser trabalhado naquele aluno. Por mais que eu goste dele, eu não vou fazer por ele o que ele precisa fazer. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos concede as provas, que serão o termômetro para que Deus interprete as nossas necessidades. E Ele nos ajudará a encontrar o caminho que nos levará a aprender as lições necessárias ao nosso crescimento, à nossa evolução. Mas nós é que devemos seguir lutando as nossas provas, aprendendo através do nosso esforço. E Deus não fará por nós esse trabalho, o que não quer dizer que não vai nos apoiar, que não vai estar do lado, nos incentivando, nos aconselhando, nos protegendo. Nós nunca estamos sozinhos. Porém, precisamos entender que é necessário e indispensável o meu esforço. Sem esforço, eu vou ficar patinando no mesmo lugar. E não é isso que nós desejamos. Pelo menos não deveríamos. Porque estamos vivendo o momento mais importante da nossa eternidade. Para todos nós aqui. Por mais difícil que pareçam as nossas vidas, por mais tristes, por mais tempestuosos que sejam os nossos dias, tenhamos certeza que estamos vivendo o momento mais feliz da nossa eternidade. Porque o nosso passado, meus amigos e minhas amigas, foi tenebroso. E nós nunca estivemos tão bem. Mas podemos melhorar. E vamos melhorar, dependendo do nosso esforço. Porque Deus nos concede o livre-arbítrio. Ou seja, Deus nos concede a liberdade de fazer escolhas, de nortear a nossa vida. Porém, Deus não é bobo. E não nos concede corda demais para que a gente faça bobagens. Ou seja, o nosso livre-arbítrio é limitado. Porque a gente não pode fugir da programação divina para nós mesmos. Nós ainda precisamos desse freio, como diz o gaúcho, do cabresto, para que a gente não perca o rumo. Deus precisa intervir nas nossas vidas para que, se a gente faz escolhas que nos desviem dos propósitos da nossa reencarnação, Deus vai dar um jeitinho para que o caminho nos leve de volta para aquele rumo que é necessário às nossas maiores necessidades. E cabe a nós termos confiança em Deus, entendendo que Deus age em nosso benefício sempre, por mais que a gente não o compreenda. Muitas vezes imaginamos que Deus nos persegue, que Deus não está nos enxergando porque a minha vida está tão difícil. Mas Deus olha assim por cada um de nós. E está agindo para que a gente aprenda o necessário e o mais importante, para nos tornarmos melhores, para dar bom proveito à nossa reencarnação. Porém, não basta viver. E quando a gente diz aqui basta viver, não é só acordar de manhã cedo, lavar os olhos, botar roupa, ir trabalhar, almoçar, voltar para casa, falar um pouco com a família e dormir. Isso não é viver. Viver é aproveitar cada instante que a reencarnação nos proporciona para aprender. Convivendo com as pessoas da maneira mais harmônica possível, entendendo que nós vamos encontrar pessoas difíceis de lidar, mas também entendendo que nós também não somos fáceis. Precisamos aprender com os outros precisam aprender para conosco, mas não precisamos ser impositivos, não precisamos ser, como diz o ditado, generais. Podemos aprender a lidar com as pessoas com uma tranquilidade muito maior do que nós imaginamos que tenhamos, mas que temos sim. Basta que tenhamos entendimento. E para isso nós precisamos nos importar com as pessoas, tal qual nós falamos antes. Tem o interesse pessoal que acaba tirando o foco do interesse das pessoas. E voltando às virtudes do qual fala aqui no Livro dos Espíritos, a virtude mais meritória é aquela que nos leva a fazer, nos leva a ajudar as pessoas sem interesse algum. Fazer o bem por fazer o bem, sem ter um segundo interesse.
Na sequência das questões aqui do Livro dos Espíritos, Kardec questionou que muitas vezes a gente é levado a fazer o bem, imaginando assim, eu vou fazer o bem aqui, porque daí eu vou ficar com os créditos a mais lá para com Deus, e quando eu desencarnar lá no plano espiritual, a minha vida está um pouquinho mais fácil. E Kardec questionou, é meritório fazer assim? Será que está certo isso? E os Espíritos nos dizem que é importante que nós aprendamos a fazer o bem sem segundas intenções, entendendo que as consequências existem. Mas não precisamos fazer negociações para com Deus, porque Deus não negocia com ninguém. Existem leis que regem tudo aquilo que a gente faz. E essas leis é que causam consequências. E a doutrina espírita nos esclarece que lá no plano espiritual não tem juiz nenhum para nos apontar o dedo. Não tem aquele livrinho que a gente pega lá, vamos ver o Jefferson aqui, o que ele fez. Ih, não está fácil. Não tem ninguém para fazer isso lá. O nosso maior juiz somos nós mesmos. Nós nos cobramos dos erros que nós cometemos. E ninguém precisa fazer isso por nós, porque a nossa consciência pesa. E aqui eu lembro que nós falamos antes. Quando nós fomos criados por Deus, Deus nos concedeu o entendimento de todas as suas leis. Está no Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei divina? Na vossa consciência. A gente sabe o que é certo e errado, mas em função do interesse pessoal, a gente faz que não sabe. A gente tenta dar aquele jeitinho para tentar burlar as leis divinas, porém, a nossa consciência nos cobra. Vou dar um exemplo. Tem um livro chamado Do Outro Lado do Espelho, que foi ditado pelo espírito... Não lembro o nome do espírito, mas é desencarnado. E nesse livro, Inácio Ferreira é o nome do espírito. Inácio Ferreira foi um trabalhador espírita do movimento mineiro, e ele era o diretor de um hospital psiquiátrico na capital, lá em Belo Horizonte. E após o seu desencarne, após o falecimento, ele teve a oportunidade de ditar essa obra, onde ele traz os relatos da sua experiência pós-desencarne, no mundo espiritual. E uma das experiências que ele relata lá me marcou muito, porque ele disse assim: certa vez estava eu encarnado, andando de carro, lá em Belo Horizonte, num dia muito quente. E estava eu no meu carro, confortável, com o ar-condicionado ligado, bem fresquinho, parado num semáforo, e quando eu vejo, vem vindo a pé um senhor que trabalha comigo lá no hospital psiquiátrico, e que era também trabalhador do centro espírita que havia dentro do hospital. E ele viu aquele senhor vindo e pensou: eu posso dar uma carona para ele nesse dia tão quente? Porém, ele pensou assim: mas eu vou botar esse homem suado dentro do meu carro? Vou fazer que nem vi. E no plano espiritual, relata Inácio Ferreira, que ele reencontrou esse senhor desencarnado. E quando ele viu ele, a primeira coisa que veio na mente foi aquele momento em que ele não deu carona. E ele disse: eu fiquei com uma vergonha tão grande e tive que ir lá pedir perdão para ele. Ele nem sabia do ocorrido, mas aquilo me doía de um jeito que eu não tenho nem como explicar. Muitas vezes a gente erra para com as pessoas e as pessoas nem sabem, mas a nossa consciência sabe. E ela nos cobra. Por isso é tão importante que a gente aprenda a lidar com os nossos sentimentos íntimos, procurando aquele controle emocional que a gente falou antes, a fim de que nós aprendamos a lutar contra o arrastamento das más tendências, procurando adquirir as virtudes que são indispensáveis à nossa felicidade, que são indispensáveis à nossa paz, que são necessárias ao nosso crescimento moral, espiritual e também intelectual. Quanto mais a gente se esforça em sermos melhores, irmãos e irmãs, muito mais o apoio divino está à nossa volta, a nos incentivar. Jamais esqueçamos da missão designada por Deus a cada um de nós: alcançar a perfeição relativa. O esforço é todo nosso, a pressa é toda nossa. Façamos o nosso melhor, confiando nas nossas capacidades, lembrando sempre que Deus não impõe fardos pesados a ombros fracos.
Tudo aquilo que a vida nos proporciona vivenciar está em conformidade com as nossas capacidades. Se parece difícil, tenhamos confiança e fé e façamos o nosso melhor, porque nós podemos vencer. Mas só a vitória quando há esforço. E sem esforço, a gente não faz nada. A gente perde tempo e a gente desperdiça oportunidade. Valorizemos a vida que Deus nos concede. Valorizemos todo o carinho, o apoio, a proteção que nós recebemos todos os dias, a todos os instantes. Façamos esse esforço em nos tornarmos cada vez melhores, em tentar tornar a vida também melhor das pessoas à nossa volta, para que assim a gente também transforme o nosso mundo num mundo melhor. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a equipe espiritual que nos auxilia nesse momento, e eu convido os médiuns que estão conosco aqui na sala que se posicionem para que a gente possa fazer o nosso passe coletivo. E aos amigos e às amigas, eu convido que mantenhamos o nosso pensamento elevado, sintonizados com essas energias que nos envolvem nesse momento, sintonizados também com o Cristo, que nos ensinou que quando houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, dentre elas ele estaria. E confiando na presença do Cristo aqui junto conosco, lembremos dele com todo carinho, com todo amor, com todo o respeito que nós temos por ele e humildemente conversemos dizendo assim: obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos em teu nome. Obrigado, Senhor, por todo o carinho, por todo o apoio, pela proteção e as boas energias trazidas a cada um de nós. Ajuda-nos, Mestre, a vencer as dificuldades, a lutar contra as imperfeições, contra os vícios, vencendo o arrastamento das más tendências que nos envolvem diariamente. Ajuda-nos, Senhor, a vencer. Dai-nos a coragem necessária para que não nos permitamos viver em desânimo, em descrença, em falta de fé. Ajuda-nos, Senhor, a fortalecer a fé e a esperança, para que jamais desperdicemos oportunidades de aprender e servir. Que os teus exemplos, Senhor, possam estar gravados no nosso coração, ajudando-nos a nos tornar verdadeiras pessoas de bem, verdadeiros cristãos, honrando todo o teu esforço em benefício de toda a humanidade. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam ser estendidas aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e estudo, a fim de que possamos nos sentir envolvidos em energias de paz e de amor. E que esse teu amor também, Senhor, possa envolver toda a nossa nação, a fim de que a paz, a serenidade, a concórdia, a união esteja presente sempre em todos os recantos desse nosso Brasil, dessa pátria do Evangelho, a fim de que possamos dar sequência nos teus projetos de redenção da humanidade, Senhor. E assim sendo, agradecidos e felizes, rogamos que essas bênçãos nos acompanhem e nos protejam no decorrer dessa semana. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Que assim seja.